Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. Se alguma vez você já se sentiu deslocado, sentiu que você até não conseguia aprender ou até mesmo burro, principalmente na escola, estas aulas são para você. Você vai descobrir que com certeza aquela inteligência nata não estava relacionada a nada do que você estava aprendendo. Hoje nós vamos falar sobre mais duas inteligências múltiplas e uma delas, ou melhor, até as duas, você vai ver que são assuntos que muitas vezes as escolas não conseguem trabalhar olhando para eles como realmente um diamante, uma pedra preciosa a ser lapidada, porque na escola muitas vezes se dá tanto foco a português, a matemática, a física, enfim, as matérias mais racionais, ou até matérias mais linguísticas, mas não da maneira com que deveria ser dado foco corretamente, que as pessoas que não têm a sua inteligência natural voltada para isso, acabam se sentindo burros, acabam se sentindo deslocados, e isso Howard Gardner já comprovou há décadas atrás que não é bem assim, que aquilo que a gente entra para aprender na escola, ok, é um padrão ensinado, é um padrão que a sociedade considera, ou nem diria para você sociedade, mas alguém ali no MEC considera que esse é o padrão que tem que ser ensinado e que vem sendo ensinado há centenas de anos. E a gente precisa abrir os nossos olhos, principalmente a nossa mente, para entender que existem muitas outras inteligências que são necessárias para a nossa vida, que devem ser valorizadas. E aqui você vai aprender todas elas, para que você possa entender qual que de fato faz sentido para você, aquela que de fato conversa com você e como você pode desenvolvê-las. E hoje eu vou até dar exemplo de profissões que geralmente utilizam muito dessas inteligências múltiplas. Então, já peço a você, deixe o seu comentário neste vídeo sobre quais foram as suas maiores dificuldades na escola, as maiores dificuldades que você teve até na sua casa. Peço também que você deixe o seu like e encaminhe este vídeo a outras pessoas, porque a quantidade de pessoas que nós vemos por aí que estão descontentes, que ainda não descobriram qual é a sua inteligência e, consequentemente, não descobriram seu propósito, é muito alta. Então, para começar hoje a nossa aula, vamos trazer aqui, eu deixei já tudo anotadinho, para eu ir falando com você de uma maneira mais lógica, uma maneira que você possa acompanhar. Então, a primeira inteligência múltipla de hoje que nós vamos falar é a inteligência intrapessoal. E essa inteligência é aquela inteligência que traz para as pessoas a capacidade de se auto-entender, de se autoconhecer, de ter uma alta reflexão sobre elas mesmas. As pessoas que apresentam essa inteligência da intrapessoal altíssimas são pessoas que elas conseguem refletir com elas mesmas, tomar uma decisão e seguir em frente. Elas não precisam da opinião de outras pessoas. Então, talvez se você é uma pessoa que precisa bastante da opinião dos outros para decidir, ter uma tomada de decisão, você provavelmente tem um nível de inteligência intrapessoal um pouco mais baixo. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa burra, indecisa, quer dizer que essa não é a sua inteligência mais forte. E aí, com certeza, você vai encontrar uma outra inteligência sua que é mais forte. Mas para quem tem a inteligência intrapessoal muito alta, geralmente são pessoas muito decididas, são pessoas que conseguem ajudar os outros a decidir, e são pessoas que elas têm um eu interior muito forte, geralmente mais desenvolvido. Então, essa é uma característica que muitas vezes a pessoa pode até passar por teimosa, a pessoa pode passar por mandona. Por quê? Porque quem está rotulando essa pessoa não conhece exatamente das inteligências múltiplas. Então, ela identifica a característica, mas ela não entende que é o perfil dessa pessoa. Com certeza, essa pessoa, para ela ser feliz na sua vida profissional, ela tem que ter
carreiras que conversam com ela, conversam com esse tipo de comportamento que ela tem, tá? Então, reforçando aqui, são pessoas que têm uma autorreflexão muito forte. Elas conseguem, com elas mesmas, pensar nas possibilidades e achar um ponto decisor e seguir isso, sem ter a preocupação se outras pessoas vão gostar ou não, porque para ela aquilo é muito forte, né? E combinando com uma autoestima saudável, bem forte, isso faz com que ela caminhe realmente nessa análise que ela fez, já analisando todos os pontos e trazendo. Também essas pessoas são muito boas quando trabalham com metas estabelecidas. Por elas terem esse perfil mais forte, elas gostam de se autodesafiar, elas gostam de bater metas. Então, se você tem esse tipo de característica, você pode ser que seja uma pessoa intrapessoal com elevado desenvolvimento. E aí, quais são as carreiras que geralmente esse tipo de pessoa busca? Você pode ser juiz, olha só, uma pessoa que tem que pensar e tomar decisões, psicanalista, tá vendo como varia bastante, não é sempre seguindo uma única linha, né? Pode ser professor, pode ser empreendedor, empreendedor geralmente tem essas características muito altas, né? Você pode ser até mesmo um cientista, né? Então são características de pessoas que têm a inteligência intrapessoal muito bem desenvolvidas. E aí, como que você pode também desenvolver essas características? Primeiro, reflexão com você mesmo. Reflita sobre suas emoções, sobre suas decisões, sobre as coisas que aconteceu no seu dia. Então, fazendo essa reflexão de uma maneira menos emocional, mais racional, você vai estar desenvolvendo também essa habilidade. Segundo ponto, para você poder desenvolver essa habilidade, se desafie com metas e prazos. As pessoas que têm esse perfil de inteligência intrapessoal muito alto, eles gostam de se desafiar. Quando eles batem a meta, a felicidade é tão grande que isso autoalimenta eles a mais ainda se desafiarem, tá? Então é um grande motivo para uma automotivação. Não precisa nenhum fator externo vir até eles. Basta tirar de dentro mesmo e bater as suas próprias metas. Mais um ponto: escreva sempre que possível aos seus pontos fortes e seus pontos a serem trabalhados. Aí você começa a refletir sobre isso de uma maneira mais racional e menos emocional, para que você também possa estar se desenvolvendo. E busque o quanto antes seus pensamentos, a sua comunicação. Verifique se tudo isso está congruente com o que você anda fazendo, né? Então é uma maneira também de você reforçar isso. Por quê? Porque quanto mais a pessoa que tem inteligência intrapessoal alta, ela entende que o que ela pensa, o que ela fala e o que ela executa está muito bem alinhado, isso faz com que ela comece a desenvolver mais e mais essa inteligência, tá bom? Então, com certeza, em qualquer área que ela for trabalhar com esse tipo de inteligência, áreas em que ela possa tomar a decisão, áreas em que o que ela faz realmente mexa o ponteiro, vai alimentar uma felicidade enorme nela. Então, esse é um ponto muito forte. E olha só, me fala em que época na escola realmente isso é desenvolvido? Em que época na escola isso é valorizado? Às vezes uma criança mandona, ela é rotulada e às vezes é tentado fazer com que essa criança mandona fique quieta, calada, se manifeste menos, e isso vai massacrando, né, a mentalidade dessa criança, né? Então veja o quanto é importante a gente conhecer de inteligências múltiplas. Eu não sei qual foi o seu caso na sua infância, na sua adolescência, se você sofreu ou não bullying, mas veja o quanto é importante a gente conhecer de inteligências múltiplas para realmente ser assertivo, realmente ajudar essa criança a se desenvolver no caminho certo, no caminho que fala com ela, que vai trazer alegria a ela, tá bom? E a nossa segunda inteligência, que nós vamos falar hoje, é a inteligência corporal. E a inteligência corporal, ela é até trabalhada na escola, mas acontece muito de ser uma matéria secundária, não é mesmo? Quantas vezes na escola a gente vai fazer educação física e é aquela matéria que parece que é só para cumprir tabela. Então, isso é algo também
que é triste, porque pode ser que você ou alguém que você conheça, o ponto mais forte deles era educação física na escola. Não era bom de matemática, não era bom de física, não era bom de geografia, não era bom de português, e aí essa criança é taxada como burra. E não é, gente, vocês vão me ouvir falar muito nessa semana essa palavra, porque eu quero tirar da sua cabeça essa questão das pessoas serem taxadas como burra ou não. Não existe pessoa burra, existe pessoas que às vezes não descobriram ou não estão trabalhando com a sua inteligência natural. Por isso, não tem um desempenho que uma pessoa que tem aquela inteligência naturalmente tem. Aí ela tem que fazer um esforço muito maior para se desenvolver naquela área. Então, gente, vamos pensar até mesmo no exemplo da inteligência corporal, que é uma inteligência que trabalha a questão física motora. São pessoas que têm habilidade corporal sinestésica e que têm uma conexão muito profunda da sua mente com o corpo. São pessoas que têm precisão, às vezes no pé, nas pernas, nas mãos, em tudo que ela faz com o corpo. E nós precisamos muito disso. E você talvez esteja pensando no futebol, não é mesmo? Mas não é só no futebol, né? Então vamos aqui dar alguns exemplos, né? Atletas com certeza precisa desenvolver essa habilidade físico-motora. E aí você vai alimentando naturalmente essa inteligência natural, fazendo com que esse atleta se desenvolva. E não é brincadeira, gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Uma vez eu estive na Bolívia, por 2 vezes eu fui até a Bolívia, e uma delas eu passei bastante ali, vendo vários pontos turísticos, e gente, chegou um momento que eu não aguentava mais andar, porque realmente o país, né, da Bolívia, ela tem uma altitude maior do que aqui o Brasil, e aí o ar é mais rarefeito, né, e eu andando, sem me esforçar nada, estava só passeando. Chegou um momento que eu tive que sentar porque faltava ar. E aí eu pude perceber o quanto os atletas que saíam do Brasil para ir jogar um jogo, uma partida na Bolívia, realmente sofriam. E ali são partidas de alto desempenho, são partidas que ele não tem oportunidade de parar para respirar como eu tinha. Então, realmente, o corpo de um atleta ele tem que ser muito bem desenvolvido nessa área. Outras pessoas que trabalham muito precisam muito dessa inteligência corporal sinestésica, né? Um fisioterapeuta ele tem que ter a noção precisa de todos os movimentos, não só dele, mas como também da pessoa a qual ele está tratando. E aí é importante. Então você já pensou que talvez na aula de educação física, uma criança que seja muito bem desenvolvida e reconhecida nessa aula, ela pode naturalmente caminhar uma profissão de fisioterapeuta, se for o gosto dela, e às vezes ali ela vai só ser rotulada como uma criança que não sabe aprender matemática, física, português. Olha só a importância de a gente realmente entender isso. Uma outra profissão para uma pessoa que tem que ter muita coordenação motora, ser muito preciso, cirurgião. Um médico cirurgião tem que ter essa coordenação. E aí você já pensou se a pessoa não tem essa habilidade, né? Ou não é visto como isso? Então, se às vezes você foi para a área médica, você está cursando medicina e você sempre teve um bom desempenho nas aulas de educação física, ou até mesmo em danças, esse tipo de coisa, uma boa área para você se especializar é cirurgia. Um mecânico também é uma profissão indicada para quem tem bom desempenho nessa área, tem essa inteligência naturalmente. Por quê? Seja mecânico de avião, mecânico de carro, mecânico de moto, né? Mecânico de eletrônicos, você vai ter que usar das habilidades do seu corpo para montar, desmontar. Então, a inteligência corporal sinestésica é importante para você. Um ator também, ele com o corpo, ele consegue passar com seus movimentos de corpo, seus movimentos de face, consegue passar sentimentos, transmitir mensagens. Então, olha a importância e a abrangência de profissões que esse tipo
de inteligência traz. Então, o quanto é importante a gente fazer esse trabalho para que mais pessoas conheçam isso. E como que a gente pode desenvolver essa inteligência? Um dos pontos que eu marquei aqui é você buscar também se gesticular mais, movimentar mais o seu corpo diariamente. É uma maneira de você ir treinando movimentos. Um segundo ponto, observe como os profissionais da área em que você atua também utilizam a movimentação do corpo, seja precisão de mão, pernas, pé, enfim. Veja, observe, porque a gente também aprende muito observando e a gente consegue replicar modelos, né? Procure fazer atividades físicas, alongar bastante o seu corpo, né? Para que você possa também não deixar nenhum músculo enrijecido. Busque praticar tarefas que tenham a necessidade de utilizar as habilidades que você queira desenvolver, seja com os pés, seja com as mãos, com todo o corpo. Então, são maneiras de a gente buscar desenvolver essa inteligência. E aí, como é que está sendo para você essas aulas dessa semana? Faz sentido tudo isso que eu estou falando? Eu espero que você tenha gostado, que eu esteja esclarecendo muitas coisas para você. E por isso eu peço que você deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um excelente dia a todos e até amanhã.